Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a você que desculpe um pouco a minha voz, que não está 100%, que eu estou vindo de uma gripe, estou gripado ainda, mas eu não quero deixar de fazer os vídeos. Então, enquanto eu tiver voz, a gente vai falando aí, mesmo que ela não esteja 100%. E eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhe, divulgue esse canal para outras pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas para ensinar a fé católica, tá bom? Estamos aí fazendo um estudo bíblico, desde lá do Antigo Testamento, começamos lá do Gênesis, tá? Ah, mas eu perdi, né, as aulas anteriores. Então é só você ir aí na playlist, tá, no canal aí, né, tem, se você se inscrever, né, aí você vai lá na playlist, tá lá, né, estudo bíblico. Você pode começar lá do Gênesis, se você perdeu alguma aula. Nós já estudamos o Pentateuco, todos os livros, eu estou indo livro por livro. Já estudamos todo o Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia. Agora estamos estudando os livros históricos. Já estudamos Josué, já estudamos Juízes, Ruth, todos os livros, os 2 livros de Samuel, e agora estamos estudando o livro dos Reis. E louvado seja Deus, eu louvo a Deus. Hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo, né? São 2 livros dos Reis. Hoje nós vamos encerrar o primeiro livro dos Reis, com a graça de Deus. Na próxima aula nós vamos começar o segundo livro, tá bom? E se Deus quiser, nós vamos aí, se Deus nos der vida e saúde, né? Nós vamos aí, se Deus quiser, estudar todo o Antigo Testamento. Não é fácil, então peço a vocês que rezem, né? Se inscrevam, compartilhem, tá bom? E me ajude aí, tá? Porque não é fácil. Rezem para que Deus me dê força, saúde e sabedoria, porque é um desafio. Ensinar Antigo Testamento não é fácil. Nós vamos ler, se Deus quiser, livro por livro, e depois o Novo Testamento. Se Deus quiser, nós vamos até o Apocalipse, né? Na hora que chegar o Apocalipse, eu vou pedir aí que Deus realmente me ilumine, porque não é fácil. O Apocalipse é difícil demais. Mas nós vamos, né? Aquilo que a igreja nos ensina, nós vamos tentar estudar um pouquinho, tá bom? Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o primeiro livro dos Reis. Tá? Então, abram comigo aí quem tem a Bíblia de Jerusalém, ou pode ser outra Bíblia católica, não tem problema. Ok? Na aula passada, a gente estudou o capítulo 21, que é aquele capítulo, né, interessantíssimo do rei Acabe, que tinha uma mulher terrível chamada Jezabel, e ele queria lá a vinha lá do Nabote, né, que era judeu, só que ele não podia vender, porque era uma herança de família. Então a mulher dele acabou matando lá para ficar com a vinha dele. E Deus depois veio, né, e falou que ia castigar tanto o rei quanto a mulher dele.
Tá? Então nós paramos aí no capítulo 21. O capítulo 22, nós vamos encerrar hoje, tá? Com a graça de Deus, o capítulo 22, que é o último capítulo. Acabe planeja uma expedição a Galade. Galade, gente, era, né? Eles vão continuar o que a gente chama de Guerra Santa, ou seja, um rei contra outro rei, um rei guerreando com o outro, ok? Então diz aí que passaram-se 3 anos sem guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Tá? Lembrando, gente, que 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim, ok? O Acabe era o rei do norte e no sul estava reinando Josafá, ok? Disse o rei de Israel a seus oficiais: bem sabeis que Galade nos pertence, a nós fazemos para tomá-la das mãos do rei. E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra em Galade? Josafá respondeu ao rei de Israel: a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para teus cavalos. Mas Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra do Senhor. Então, Josafá era temente a Deus, tá? Diferente do Acabe, que era idólatra, né? O Acabe, ele não seguia ao Deus verdadeiro, mas Josafá sim. Então, antes de ir para a guerra, o Josafá falou para o rei: primeiro vamos consultar o Senhor. É o que eu venho falando aqui, né? O Antigo Testamento nos ensina isso. Tudo que nós formos fazer na nossa vida, consultar a Deus. Tá? Você vai trabalhar? Faça uma oração. Tudo, você vai estudar, tudo que você for fazer, São Paulo diz na carta aos Colossenses: dai graças. Se encomende a Deus, para que as coisas saiam bem. Tá? Então aqui ele fala uma coisa interessante: consultar a palavra do Senhor. Então você pode também pedir o auxílio da palavra de Deus. Claro, gente, que a gente não deve usar a Bíblia como um amuleto. A Bíblia vai resolver todos os meus problemas. Claro que não. Claro que não é assim. Né? Isso aí seria uma superstição. Mas se realmente você tem fé, se você acredita que aquela palavra ali, Deus vai te dar uma palavra, né? Então realmente, se você pedir com fé, Deus vai te dar uma palavra. Tá? Mas não use a Bíblia como um amuleto também, ok? O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e perguntou-lhes: devo ir atacar Galade ou devo deixar de fazê-lo? Aqui ele consultou lá os falsos profetas dele, né? Ele não consultou Deus, ele consultou lá os profetas dele lá, né? Que não acreditavam em Deus, né? Acreditavam lá nos deuses pagãos, ok? Responderam: sobe o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: acaso não existe aqui nenhum outro profeta do Senhor pelo qual possamos consultá-lo? Então Josafá falou para o rei: tá? Eu quero consultar alguém que crê no Deus verdadeiro, não no falso profeta, né? Os profetas daqueles deuses pagãos, né? Que não é Deus coisa nenhuma. Então, Josafá era um homem temente a Deus. Então, gente, temos que ter cuidado. Existem os verdadeiros profetas, existem também os falsos profetas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Tá? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um pela qual se pode consultar o Senhor, mas eu o odeio, pois jamais profetiza o bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gêmea. Josafá respondeu:
que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: chama depressa Miqueias, filho de Gêmeo. Esse Miqueias, gente, é o profeta Miqueias que está lá na Bíblia. Lembrando que a Bíblia tem 18 livros proféticos. Temos os 4 profetas maiores: Ezequiel, Isaías, Jeremias e Daniel. E temos o que a Bíblia chama de profetas menores. Não quer dizer estatura, não. Porque escreveram pouco, escreveram menos. Então são os profetas menores. E Miqueias é um deles, está lá na Bíblia, o livro de Miqueias. Só que Miqueias era dessa época. Então ele profetizou nessa época. Ok? Então esse profeta Miqueias é o mesmo profeta. Inclusive ele profetizou aonde que nasceria o Messias. Está lá Miqueias capítulo 5, versículo 1. Que o Messias nasceria em Belém de Judá. Porque Davi, ele era da descendência de Davi, o Messias. E Davi também é de Belém. Então lá em Miqueias 5, versículo 1, fala então que o Messias nasceria em Belém e Jesus nasceu em Belém. Isso prova que Jesus era o Messias. Ok? Filho de Davi, segunda descendência. Mas por que o profeta Miqueias profetizava coisas ruins para o rei Acabe? Por quê? Porque ele era idólatra. Ele não acreditava no Deus verdadeiro, ele prestava culto aos deuses pagãos. Então Deus abandonou ele. Então por isso que os profetas falaram mal dele, igual ele está falando aqui. Ele só profetiza desgraça para mim. Por quê? Porque ele abandonou a Deus, as nossas escolhas. Quando a gente escolhe Deus, nós temos o bem. Quando a gente escolhe contra Deus, a gente tem o mal. O mal se apodera. Ok? Deus já não nos protege mais. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestidos com as suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta da Samaria, lembrando que a Samaria é a capital do reino do norte, Jerusalém, capital do reino do sul. Por isso que os judeus e os samaritanos não se davam. E todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canana, fez para si chifres de ferro. O chifre, gente, era o símbolo do poder, tá? Do poder real, do rei, ok? E disse: assim fala o Senhor, com isto ferirás os arameus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: sobe a Galade, será bem sucedido, o Senhor vai entregá-lo nas mãos do rei. Então, o profeta disse que ele iria vencer a guerra, não é? Porque Deus tinha falado que ele ia vencer a guerra. O mensageiro que foi chamar Miqueias lhe disse: os profetas são unânimes em falar a favor do rei Acabe, né? Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: pela vida do Senhor, que o Senhor me disser, é isso que anunciarei. Tá vendo, gente? Então o profeta, ele não fala nada por conta própria. Ele fala aquilo que Deus manda. Tá? Então tudo aquilo que o profeta fala, de bom ou de mal, vem de Deus. Então não é ele que fala. Tá? Então não é ele que escolhe. Então ele fala aquilo que ele ouve de Deus. Seja o bem, seja o mal. O mal entre aspas, né? Deus não manda o mal, mas Deus às vezes pode permitir um mal acontecer. Tá? Chegando à presença do rei, este perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Galate para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: sobe, serás bem-sucedido, o Senhor vai entregá-lo nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure a que me digas somente a verdade em nome do Senhor? Então o profeta disse: eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E o Senhor me disse: eles não têm mais senhor, que cada um volte em paz para a sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá:
Não te havia dito que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias respondeu: escuta a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu. Olha que coisa bonita. Tá? Então Deus, gente, está sentado no trono com todo o seu exército. Isso já era lá do Antigo Testamento. Né? Imagine, né, agora que a gente já, né, Jesus já abriu, o céu estava fechado. Agora não, agora o céu se abriu. Né? Com a volta de Jesus para o céu, né, com a sua ascensão, o céu se abriu. Tá? Então é por isso que os santos dizem: onde está Deus, está toda a corte, está Nossa Senhora, os anjos e os santos. Tá? Então aqui o profeta já viu, já deu uma contemplada da glória de Deus. Tá? E Deus é sentado no trono. Né? Isso significa o quê? A majestade de Deus. Deus é o rei, o Senhor de tudo e de todos. Ok? Onde eu estava? Escuta a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu. Estava diante dele a sua direita e a sua esquerda. Então, gente, o que é o céu? O céu é Deus. Onde está Deus, está toda a corte. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila falou está na Sagrada Escritura. O que é o céu? O céu é Deus. Onde está Deus, está o céu. O céu não é um lugar, o céu é um estado de vida. Ok? Então, por isso que estar no céu está em comunhão com Deus. Estar no inferno é você não estar em comunhão com Deus. Então, essa é a definição de céu para a igreja. Você está na presença de Deus. É o que a igreja chama de visão beatífica de Deus. Você contemplar a face de Deus. Ok? E onde está Deus, está toda a sua corte. Ok? O Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que ele suba contra Galate e lá pereça? Enganará Acabe, dizia uma coisa e ele outra. Este dizia uma coisa e ele outra. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante do Senhor. Sou eu que o enganarei, disse ele. O Senhor lhe perguntou, é de que modo? Respondeu: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: tu o enganarás, será bem sucedido, vai e faz assim. Eis, pois, que o Senhor infundiu um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, mas o Senhor pronunciou contra ti a desgraça. Gente, eu já expliquei isso aqui muitas vezes, tá? Eu já venho explicando isso aqui. Não é fácil. Não é fácil explicar isso, mas é isso que a igreja nos ensina. Veja, eles ainda não tinham a noção que nós temos no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus diz bem claro: só Deus é bom. Jesus disse bem claro isso. Tá? No Antigo Testamento, eles não tinham ainda essa noção. Então, os judeus acreditavam o quê? Tudo aquilo que vinha para eles, de bom ou de mal, vinha de Deus. Eles ainda não tinham a ideia de que Deus não pode fazer o mal. Deus permite o mal, é diferente, mas Deus não manda o mal para ninguém. Mas eles ainda não tinham essa noção. Então, para eles, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Por isso que fala aqui que o Senhor enviou um espírito de mentira. Claro, gente, que na nossa visão de Novo Testamento, isso para nós está errado. Então é uma contradição? A Bíblia está se contradizendo? Não. Não é uma contradição. Isso aí chama-se, é o que a igreja chama de etapas da revelação. Tá? Deus foi se revelando progressivamente a Israel. Ele não foi chegando e se revelando. Deus é amor. Não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não é? Estamos na época do quê? Da lei. Do olho por olho, dente por dente. Onde Israel estava cercado de povos idólatras e pagãos. Então,
Deus queria colocar no coração do povo o quê? O monoteísmo, adorar um único Deus. Então, quando o povo caía na idolatria, quando o rei caía na idolatria, Deus abandonava o povo, Deus abandonava o rei. Então, o rei Acabe aqui, ele estava abandonado por Deus, como Saul. Lembra que nós vimos também Saul? E Deus também abandonou Saul, tanto que ele foi lá procurar uma cartomante lá. Então, aqui o rei Acabe, ele tinha sido abandonado por Deus. Por quê? Porque ele era idólatra. Ele, a mulher dele, entendeu? Então, como ele estava separado de Deus, então Deus já não estava mais com ele. Tá? Então, se Deus não estava mais com ele, então por isso que ele fala aqui que Deus enviou um espírito de mentira. Tá? Então, por quê? Porque para o contexto do autor sagrado, né, tudo vinha de Deus, até o mal. Coisa que nós hoje sabemos que não é bem assim. Deus não pode mandar o mal. Deus pode permitir, diferente. Mas para quê? Deus permite o mal para desse mal tirar um bem maior. Tá? Senão Deus nunca permitiria o mal de acontecer. Porque o mal não vem de Deus, o mal vem do pecado e o mal vem do demônio. Quem é o pai da mentira? É o demônio, mas eles não tinham essa consciência ainda. Jesus vai revelar isso lá no Evangelho de São João. O demônio é o pai da mentira. Mas aqui no Antigo Testamento eles ainda não tinham esse conhecimento. Tá? Então, por isso que eu estou falando. É muito complicado entender o Antigo Testamento. Imagina uma pessoa lendo isso aqui pela primeira vez. Vai achar que Deus é mentiroso. Que Deus é mal. Que Deus faz o mal, mas não. Tá? Temos que entender as coisas para poder não interpretar errado. Ok? Então Sedecias, filho de Canana, aproximando-se do profeta Miqueias, esbofeteou e disse: por qual caminho o Espírito do Senhor saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: vê-lo-ás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro para te esconderes. O rei de Israel ordenou: prende Miqueias e conduze-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tu lhes dirás: assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com o pão e a água, escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: se voltares são e salvo, é porque o Senhor não falou pela minha boca. E ele disse: escutai, povos todos. Então, gente, ele mandou prender o profeta Miqueias. Todos os profetas, gente, no Antigo Testamento vão passar por isso. Vão ser presos, não é? Vão ser ameaçados de morte. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele fala a verdade. Quando ele fala a verdade, ele é perseguido. Como a igreja hoje é perseguida. Por que a igreja hoje é tão perseguida pela mídia, pelo mundo de uma forma geral? Por quê? Porque a igreja fala a verdade. A verdade incomoda, a verdade liberta. Nós, infelizmente, nós estamos vivendo isso aqui. O mundo hoje, gente, quer a mentira. Falsifica-se a verdade. Coloca-se a mentira como se fosse verdade. Entendeu? Ah, o demônio não existe. Mentira. Ah, o inferno não existe. Mentira. Entendeu? Então, gente, hoje se falsifica a verdade, tá? Pela mentira. A mentira hoje é verdade, a verdade hoje é mentira. Não é? Qual é a verdade? A verdade é o próprio Deus. Jesus disse: eu sou a verdade única. Só Deus é a verdade. Se Deus é verdade, a lei de Deus é a verdade. É os mandamentos da lei de Deus. Mas ninguém quer seguir. Então prefere ficar no erro, na mentira. Ok? Então, como o profeta fala a verdade em nome de Deus, ele é perseguido, ele é morto, ele é caluniado. Por isso que o profeta aqui, eles vão querer prender o profeta. Agora, a palavra de Deus se cumpre. O profeta falou aqui: se não cumprir, se aquilo que eu falei não cumprir, é porque Deus não falou comigo. Né? Mas se Deus falou comigo, a palavra vai se cumprir, porque Deus é fiel. São Paulo já diz na carta aos Coríntios. Deus é fiel. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Ok? E aqui, mais uma vez, nós temos a simbologia do pão e da água. Diz aí, não é? Alimentou-se com o pão e a água. O pão
simboliza, né, a Eucaristia, o corpo de Cristo, tá? E a água representa a vida, tá? O Espírito Santo, o batismo, nosso batismo, ok? Esses dois sacramentos importantíssimos, né, na igreja, né? O batismo e a Eucaristia, o pão e a água, ok? Sem água não tem batismo, sem pão não tem Eucaristia. Desculpa. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Galate. O rei de Israel disse a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-se com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã deu esta ordem a seus 32 comandantes de carros: não atacareis nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes de carros viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele. E concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou seu grito de guerra. E quando os comandantes de carros viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou com seu arco no acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha de couraça, e este disse ao condutor de seu carro: volta, tornou mais violento naquele dia, volta e faz-me sair do acampamento, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia. Mantiveram o rei de pé sobre o seu carro, diante dos arameus, e pela tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito percorreu o acampamento: volte cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E o rei morreu. Foi transportado para Samaria e lá foi sepultado. Levaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue e as prostitutas ali se banharam, conforme a palavra que o Senhor pronunciou. Por que que o rei morreu em combate e Josafá, que também foi junto, não morreu? Porque Josafá estava protegido por Deus. Já o rei de Israel não estava protegido por Deus. Por quê? Porque o rei já tinha abandonado a Deus e tinha feito aquela covardia lá com Nabote, com a vinha dele, ele e a mulher dele. Deus falou para ele, né, que ele ia morrer e os cães iriam lamber a ferida dele. Tudo aquilo que Deus profetizou aconteceu. E depois vai acontecer o mesmo com a mulher dele. A mulher dele ela vai morrer pior ainda. Nós vamos ver mais para frente. Então o rei acabou morrendo em batalha, tá? Mas o Josafá não aconteceu nada com ele. Isso quer dizer o quê? Que Deus protege os escolhidos. Se você está na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, você está protegido. Agora, se você não estiver na presença de Deus, você não está protegido. Tá? Isso quer dizer que não vai acontecer nada comigo? Que eu não vou ter uma dor de cabeça, que eu não vou ter problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou dizendo que você vai ter a proteção divina. Deus vai te proteger do mal. Mas não quer dizer que você não vai ter problema. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus foi bem claro. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ok? Então, não estou dizendo que a pessoa de Deus, né, não vai ter nenhum problema na vida, vai ser as mil maravilhas. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu estou dizendo que Deus vai te proteger do mal. Principalmente, gente, o mal espiritual, a sua salvação. Tá? Deus, né, ele, vamos dizer assim, aquele que lhe é fiel, por mais que passe por tribulações aqui, né, Deus vai dar para ele a vitória. E qual que é a nossa vitória? O céu, a salvação. Então, mesmo que aqui eu passe por dificuldades, mas se eu creio em Deus e se eu persevero, Deus vai me proteger. E esses combates aqui que nós estamos vendo, gente, é o nosso combate de hoje. É o nosso combate contra o mal, contra o pecado.
a gente hoje, gente, estamos numa guerra, estamos numa batalha. A gente ainda não parou para pensar nisso. No dia que a gente parar para pensar nisso, nós vamos ser pessoas melhores, pessoas diferentes. Nós estamos numa guerra, numa batalha do bem contra o mal. O mal, gente, ele tá desesperado, porque ele sabe que ele já foi vencido na cruz. O demônio já foi vencido. Mas ele quer levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. É o que nós estamos vendo hoje. Por que o satanismo está aumentando hoje? Por que o ateísmo está aumentando hoje? Por que o sincretismo está aumentando hoje? Por que o relativismo está aumentando hoje? Que o Papa Bento XVI já falou, já vinha falando desde a época que ele era Papa. O que é o relativismo religioso? Não existe a verdade. Eu faço a minha verdade, eu faço a minha fé. A vida é minha, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E Deus onde fica? E a lei de Deus onde fica? Então nós estamos em batalha, estamos numa guerra. Mas se a gente estiver em Deus, se a gente estiver na rocha, a casa não vai cair. Se a sua casa estiver na rocha, que é Jesus Cristo, ela pode até balançar, mas ela não vai cair. Agora, se ela estiver na areia, meu amigo, o primeiro ventinho, ela vai te derrubar. Tá? Então o rei acabou morrendo, tá? Por toda a maldade que ele estava fazendo, né? Desde lá da época lá do coitado, lá do Nabote, que ele queria a vinha dele, ok? O resto da história de Acabe, todos os seus atos, né, as casas que construiu, todas as cidades que fortificou, estão escritos nos livros dos anais dos reis de Israel. Acabe adormeceu, ou seja, morreu, tá? Com seus pais e seu filho, Ocosias, reinou em seu lugar. Então, ele morreu e o filho dele reinou no lugar dele, ok? E Josafá continuou reinando em Judá, tá? No reino do sul. Judá sempre no sul, tá? Samaria no reino do norte, ok? Reinado de Josafá em Judá. Reinou do ano 870 até o ano 848. Tá vendo? Quando o rei era temente a Deus, ele reinava muito mais do que os reinos maus, né, idólatras. Josafá, filho de Asa, que também era um bom rei, tornou-se rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Azuba, seguiu em tudo o procedimento do seu pai Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Ou seja, não era idólatra, né? Ele era temente a Deus. O temor de Deus, gente, é um dom do Espírito Santo. Tá? O temor de Deus não é você ter medo de Deus, você ter respeito por Deus, ok? Então ele era temente a Deus, Josafá era temente a Deus. Entretanto, né, os lugares altos não desapareceram, ou seja, idolatria. Né? Era uma época de muita idolatria ali. Né? E o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos, ou seja, prestar culto, né, aos ídolos, aos deuses pagãos. Tá bom? Josafá viveu em paz como rei de Israel, tá vendo? Então, por mais que a gente viva, né, no mundo onde não querem saber de Deus, mas para aquele que crê em Deus, Deus vai dar a paz. Já percebeu que Jesus, quando chega, ele sempre fala: a paz esteja convosco? Então, gente, aquele que está em Deus tem a paz, mesmo que ele esteja no mundo todo atribulado, como nós vivemos. Ok? Então, nós cristãos não temos que temer nada. Deus está comigo. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ninguém. Não é? Então, o cristão não tem que temer nada. Ok? O resto da história de Josafá, as proezas que realizou
e as guerras que empreendeu, está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados que ainda restaram do tempo do seu pai Asa. Esses prostitutos sagrados eram aqueles que praticavam a idolatria. Por quê? Deus comparava a idolatria com a prostituição. Por quê? Israel, gente, é a noiva de Deus, é a esposa de Deus, como a igreja é a esposa de Cristo. Então, quando Israel cometia idolatria, Deus falava que ele estava cometendo uma prostituição. É igual o homem que é casado, né, e tem lá um caso com outra mulher. Tá? É adultério, prostituição. Ok? Então, Deus comparava a idolatria com o pecado da prostituição. São dois pecados terríveis. Né? A idolatria, a prostituição, a desobediência eram pecados gravíssimos que Deus punia severamente no Antigo Testamento. Ok? Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir, porque os navios se quebraram. Tá? Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus servos poderiam ir com os teus navios? Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. Então, o Acabe, quando morreu, foi sepultado lá em Samaria. Já Josafá foi sepultado em Jerusalém, na cidade de Davi, junto com seus pais. Ok? Por isso que Jerusalém, né, é a terra de Davi, e depois, né, a terra de Davi é Belém. Davi nasceu em Belém, mas depois ele vai reinar em Jerusalém, e Jesus também vai fazer toda a sua pregação em Jerusalém, é chamada Terra Santa. Por isso que é chamada cidade de Davi. Ok? Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel, tá vendo? Então, olha como é que os reis, quando eram maus, eles reinavam pouco. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus. É o que eu venho falando. Se você quer a bênção de Deus, você tem que ter a presença de Deus. Ah, eu vou começar um trabalho, eu vou começar um curso, né? Ou eu vou começar um comércio. Coloque Deus na frente. Tá? Então coloque Deus na frente, você vai ver se aquilo não vai dar certo. Mas se você não colocar Deus na frente, meu amigo, vai dar errado, com certeza. Fez o mal aos olhos do Senhor e imitou o comportamento de seu pai Acabe e de sua mãe Jezabel e de Jeroboão, filho de Nabate, que levaram Israel a pecar, ou seja, a idolatria. Era idólatra, né? Pagão. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como fez o seu pai, Acabe, né? Por isso que o Acabe morreu daquele jeito. Então, gente, esse Baal era um deus pagão, que eu já falei aqui várias vezes. Para nós é um demônio, né? Para eles era um ídolo, um falso deus. Para nós, né, é um demônio. Tanto que quando um exorcista vai fazer um exorcismo, ele pergunta qual é o nome dos demônios. E muitas vezes eu já vi o demônio se manifestar como Baal. É um deus pagão, um ídolo, né? Então é um demônio, tá? E diz que ele prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, tá? E levou Israel a pecar, fazendo a ira do Senhor. A ira quer dizer a justiça. Deus não tem ira, mas Deus tem justiça. Deus é justo, não é? Então o povo preferiu cometer idolatria, então, né, Deus vai abandonar esse povo, ok? Então, gente, terminamos aí o primeiro livro dos reis. O segundo livro dos reis nós vamos deixar para a próxima aula, tá? E
nós vamos falar sobre o finalzinho da vida do profeta Elias. Muito importante, tá? Nós vamos ver aí o final da vida do profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aí vai sair de cena o profeta Elias e vai entrar o profeta Eliseu, tá? Que é como se fosse o sucessor do profeta Elias. Não é? O profeta Elias impôs as mãos, que é um gesto de ordenação. Os padres, né, são ordenados assim até hoje. Então o profeta Elias, né, ele impõe as mãos sobre Eliseu, e Eliseu então vai continuar o ministério profético do profeta Elias. Então na próxima aula nós vamos ver o final do ministério do profeta Elias, e depois nós vamos já começar, né, com o ministério do profeta Eliseu, que também é muito bonito. Tem textos maravilhosos, assim como a gente viu do profeta Elias, né, textos maravilhosos. Agora nós vamos ver também do profeta Eliseu. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez peço desculpas pela minha voz, que não está 100%. Mas, se Deus quiser, na próxima aula estaremos aí, e com a graça de Deus, para continuar esse estudo aí do Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever e compartilhar aí os nossos vídeos. Amém? Deus abençoe a todos.